Olá, mais uma vez estamos juntos, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Vamos continuar aqui a nossa meditação. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você está aí comigo, não somente apreciando esse trabalho, mas orando por nós, porque eu sei que você ora por nós aqui, mas também compartilhando esse vídeo com outras pessoas, fazendo com que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem de esperança, de fé e esperança que aqui pregamos. Continue assim fazendo. E não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha inscrito, viu? A sua inscrição nos ajuda. E ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. As chuvas Temporã e Seródia. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é essencial e fundamental para que nós consigamos cumprir a missão que Deus nos deu nessa terra. O Evangelho será pregado em todo o mundo e o Espírito Santo é o elemento que nos garante o sucesso. Na Bíblia há uma metáfora sobre o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado lá no Pentecoste, você se lembra? Aqueles homens, a maioria pobres e letrados, foram banhados por a chuva do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles pregaram com avidez e com força, com poder o Evangelho, e uma multidão de gente se converteu. Mas a Bíblia usa uma metáfora, a metáfora das chuvas. Quando a Bíblia fala sobre essas coisas, quem a leu em primeiro lugar, que foi a sua primeira audiência, o povo de Israel, entendeu muito bem, porque eles eram agricultores na sua grande maioria, então eles sabiam o que a metáfora significava. Agora, para nós, uma sociedade industriária, né? Industrial, nós precisamos de explicação. Mas vamos ver Joel 2, capítulo 2, versículo 21 em diante, que diz assim, ó: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Bom, você viu que a linguagem aqui só quem entende, quem lida com a terra, quem prepara a terra, quem almeja a chuva para que a semente plantada pudesse ser germinada, né? Então aqui se percebe que quando a chuva fosse caída, ele fala que as eiras se encherão de trigo, ou seja, os celeiros, né? E os lagares se transbordarão de vinho, porque a colheita seria farta. Joel usa essa linguagem para falar exatamente da descida do Espírito Santo, né? Deixa eu ler para você Zacarias 4, verso 6. Zacarias 4, verso 6 nos diz assim, ó: Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nem por força e nem por violência. A obra de Deus, ou a missão de Deus, o objetivo de Deus, os propósitos de Deus se cumprirão pelo poder do Espírito. Zacarias 10:1 nos diz: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro, a cada um a erva do campo. A erva do campo. Essas são as duas chuvas que caíam em Israel. A primeira caía no outono, servia para preparar a terra a fim de receber a semente. Uma terra ressequida, sem chuvas, ela não teria alimentos e nutrientes suficientes para fazer com que a semente brotasse. Agora, uma terra encharcada, amolecida pela chuva, poderia receber a semente e ela iria germinar. A outra chuva, que era a primeira chuva, que é a chuva temporã, que acontecia no outono, era uma chuva torrencial, forte, preparava a terra para receber a semente. A segunda chuva, a chuva serôdia, caía na primavera para o amadurecimento do grão. Então, se caísse a primeira chuva, mas não caísse a segunda, que a segunda é mais torrencial, mais forte, mais volumosa do que a primeira, toda a colheita estaria perdida. Então não adiantava plantar e espelhar a colheita, porque se a segunda chuva não caísse, perdido tudo estaria. Oséias 6, verso 3.
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Pastor, quando é que cumpriu a primeira chuva? Chuva temporã. Cumpriu-se no dia do Pentecostes. 120 pessoas somente que compunham a igreja, a primeira igreja, depois da partida de Cristo para o céu, se reuniram para orar e aquilo fez a diferença. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles falaram das maravilhas de Deus em outras línguas, e as pessoas que estavam ali, que habitavam em Jerusalém, ouvindo o evangelho na sua própria língua materna, a Bíblia fala que se converteram. Diz assim a Bíblia: muitos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Está lá em Atos capítulo 4, verso 4. E no final da pregação de Pedro, quando alguns, acharam que os discípulos, não entendendo, acharam que os discípulos estavam bêbados, Pedro prega a palavra. No final da palavra, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas sendo batizadas, num único sermão. E aqui no capítulo 4, versículo 4, aí o número cresceu a 5.000. E diz a Bíblia que até um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Sacerdotes, líderes espirituais do povo, diz a Bíblia que o povo, os discípulos, na perseguição imposta sobre eles, iam por todos os lados, por toda parte, pregando a palavra. Igrejas foram plantadas na Judéia, na Samaria, e assim a palavra se multiplicavam. Em Atos 17, verso 6, nos é dito que esses que promoveram tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Está lá em Atos 17, versículo 6. O apóstolo Paulo, quando se converteu, pregou o evangelho em todo o Mediterrâneo, a região do Mediterrâneo, e o mundo conhecido de então, ele foi totalmente alcançado pelo evangelho, em um curto período de tempo. Que coisa extraordinária. E isso com a chuva temporã. Quando a chuva serôdia, que é mais forte, que a medida do Espírito Santo sobre a igreja mais forte descer, nós faremos grandes e maiores prodígios do que esse. Ellen White fala assim: assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início da pregação do Evangelho, para fazer germinar a preciosa semente, a chuva serôdia será dada no término da obra para fazer os campos amadurecerem. A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã se cumprirão novamente na chuva serôdia, na conclusão dessa obra. E aí o Evangelho será pregado, milhares e milhares se converterão em um só dia. Onde há uma conversão, haverá milhares. Prodígios seguirão aqueles que creem, os mortos, quer dizer, os doentes serão curados, e coisas extraordinárias irão acontecer, porque o Espírito Santo vai nos habilitar para isso. Meu amigo, se prepare por essa chuva, viu? Porque a temporã já caiu. E agora nós estamos esperando a chuva serôdia. Se prepare para ela. Entre para ela sem guarda-chuva, para que você e a sua família se encharque desse poder, a fim de que você e a sua família possam também ser um instrumento nas mãos poderosas de Deus. Aí a colheita vai estar madura para a ceifa, e o Senhor nos levará para aquele mundo imortal, onde nós estaremos para sempre na presença de Deus. Ali habita a justiça, a paz, a alegria, a felicidade. Ore comigo. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa linda mensagem. Sabemos que sem o Espírito Santo nós não conseguiremos ir muito além. Somos fracos, somos pecadores, mas com o Espírito Santo no nosso coração, grandes coisas podem ser feitas. Senhor, derrame sobre nós e sobre a nossa família a chuva serôdia do Teu Espírito, para que possamos receber esse poder, mas sobretudo, Senhor, para que possamos estar preparados para herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa meditação. Aproveite bem o seu dia.